Bem, boa tarde a todos. Eu vou tomar alguns pouquíssimos minutos aqui só para agradecer a presença de todos, desejar que todos estejam bem com as suas famílias, resguardados em casa. É sempre bom reiterar que isso é o que mais importa nesse momento para todos nós. Hoje nós damos a sequência a alguns eventos. Hoje eu não tenho como não chamar de um bate-papo pelo convidado que nós temos, que é o Tunico, né? Eu gosto muito de conversar com o Tunico porque ele consegue transformar coisas que são difíceis, né, complexas para a gente entender, e ele traz um idioma muito fácil e simples da gente poder traduzir o que às vezes a gente vê como muito complexo, né? Eu tenho comigo hoje a minha sócia, líder da área de deals na Ipirashima, Renata. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Luke. Tonico, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Eduardo, prazer em falar com o amigo querido. Bem, Tudo bem, Renata? Muito boa tarde também. Boa tarde oficial agora. Eu não vou tomar mais o tempo precioso que nós temos com o Tunico nesse bate-papo, né? Vamos lá, Renata, por favor. Bom, então, novamente, boa tarde, Tunico, obrigada pela sua participação, né? Eu acho que esse webinar vai ser muito rico, né, em termos de bate-papo. O tema de hoje é um tema muito rico também, dado o cenário que a gente está, que é falar um pouco do M&A, né, e as oportunidades para as empresas familiares num cenário de crise, né? Então, eu sei que é um tema muito ligado ao dia a dia da BR Advice e da Ipirashima também. Então, acho que a gente tem muita familiaridade aí com esse tema, você principalmente muito mais pelas experiências que você já teve, né? Eu vou dar boas-vindas a todos os convidados, pedir para ficarem à vontade para mandar as perguntas no chat. A gente vai ter 1 hora de webinar aqui, então, na medida do possível, a gente vai tentar responder todas as questões. E se a gente, por acaso, não conseguir, depois a gente pode ver uma outra maneira, deixar os nossos e-mails para vocês ficarem à vontade de entrar em contato conosco. Tá? Tunico, eu acho que a gente pode iniciar. Eu gostaria que, se você pudesse iniciar falando um pouco de você, falando um pouco da BR Advice e abrir para a gente algum caso, né? Abrir esse webinar com um caso interessante que você tenha feito de M&A num cenário específico de crise. Ok, muito obrigado, Renata. Obrigado de novo aí, Ipirashima, Eduardo. Eu acho que é muito bacana participar desse bate-papo. A gente vai trocar uma experiência de um momento que é um momento que eu acho que poucas pessoas já vivenciaram uma pandemia nessa, né? Minha mãe já pegou a Segunda Guerra, a gente pegou algumas trombadas, mas isso foi um meteoro vindo de frente, né? E nem por isso a gente não consegue trabalhar também. Então, eu sou o fundador da BR Advice, nós somos uma boutique de M&A, eu trabalho nesse setor há 25 anos, nós temos uma média de 25 a 30 ativos no portfólio gerenciando, que é o nosso giro anual. Nós só trabalhamos no middle market e a gente estabelece o nosso range de participação muito focado, bem nichado, né? Nós gostamos de trabalhar com empresas que têm um enterprise value, né? Quer dizer, um valor de ativo em torno de até 400 milhões. Né? No nosso negócio, nós só trabalhamos com sell side, a gente nunca trabalha do lado do comprador. Nós só trabalhamos do lado do vendedor. E tem uma razão muito simples, né? A gente se posiciona do lado que provavelmente está fazendo a sua primeira experiência em ter uma negociação de uma fusão e aquisição. Então, a gente gosta de dar o suporte àquele que realmente reconhece no nosso serviço uma extensão de um conhecimento que é a nossa essência, né? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? A BR Advice está consolidando negócios. A gente tem um ano de 2020 muito atípico, mas nada tão diferente. E eu vou citar algumas coisas que a gente já passou aqui com os cabelos brancos, né? Eu me lembro que em 2001, com a explosão das Torres Gêmeas, a gente teve uma crise que eu peguei na pele no setor de M&A. Isso faz um tempão, fazem quase 20 anos, né? E simplesmente o que aconteceu naquela época? A gente estava em princípio de guerra mundial, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né? Cara, um bando de avião até no Pentágono. Todo mundo se lembra disso, pelo menos ouviu falar. E parou o mundo, gente. Parou o mundo. Parou o mundo financeiro, parou o M&A, todo mundo não sabia o que fazer, né? Wall Street efetivamente foi destruído, né? Então, você fala, nossa, e como é que vocês sobreviveram? Nós sobrevivemos, porque as crises existem, né? E a sua capacidade, e a capacidade nossa como empreendedor de superar uma crise é justamente o nosso dia a dia.
né? O empreendedor é um sobrevivente, ele tem na crise a sua capacidade de reinventar. E isso é uma oportunidade para reavaliar, quebrar preconceitos e a gente continuar andando, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Eu sei que em 2001, a Bolsa também no mundo, a gente tinha totalmente outro tamanho de Bolsa no Brasil, né? A Bolsa brasileira desabou também quase 50%. Igualzinho que aconteceu agora, né? E a Bolsa foi voltando, as coisas foram voltando, os M&As foram acontecendo, né? Naquela época, né, os M&As de middle market eram muito incipientes no Brasil, né? Pouquíssimas transações, porque ainda tinham só basicamente os big deals, mas o processo andou. Aí nós fomos para 2008, outra bomba no mundo, né? O crash do mercado imobiliário americano, levando ícones à lona, né? O Citibank foi à falência, foi para a lona, né? Se o governo americano não fizesse uma interferência e uma injeção de dinheiro de valores estratosféricas, né, para a época, o mundo teria derretido igual. De novo, a gente já estava com o M&A de middle market começando a andar mais forte no Brasil. As operações foram saindo. A gente passou 2008, 2011, 2012, 2, 3 anos depois, estava pipocando de IPO no mundo. Né? Então, o que a gente tem que se observar, existem crises. Essas duas a gente pegou forte. Existem algumas crises muito menores, né? A gente pode citar algumas, né? Puxa, quando o Lula foi eleito, que bagunça que deu com o câmbio, sem ter qualquer relação partidária, né? Foi um susto, o câmbio pulou de 2 para 4 da noite para o dia. Crise, passando. Pô, e a gente tem crises setoriais, né? Uma hora teve a crise do transporte. Puta, parou o setor de transporte do Brasil. O que a gente faz? Putz, a gente está com um ativo de transporte, conseguimos fazer o ativo andar. Então, a capacidade de você se manter vivo é eternamente, como todo empresário tem, se reinventar. M&A é mais uma empresa que se reinventa. Assim como uma indústria de papel, uma indústria de automóvel, todo mundo tem que se reinventar o tempo inteiro. Não dá para ficar um minuto parado. Quem fica um minuto parado, fatalmente vai estar condenado ao sofá, e o sofá é o início do fim, né? Então, não tem nenhuma estabilidade no negócio. O negócio tem eternamente o jogo do fazer, refazer, refazer e refazer. Eu me lembro uma coisa que aconteceu engraçado. A gente estava uma vez negociando uma empresa no setor de papel e celulose, como um caso que a Renata falou, e simplesmente a commodity, né, celulose, ela é dolarizada e ela pulou de 1.800 para 1.200, 1.300 dólares a tonelada. Como é que pode? Né? Como é que pode, assim, de repente, dar um salto desse? Como é que a gente interage? E os ativos que a gente tinha nesse setor, como é que a gente ia fazer? Um ativo, né, cuja dependência da matéria-prima celulose era enorme e ela aumentou 50%, 60%. Como é que a gente ia gerenciar isso num processo de fusão e aquisição? Nós fomos gerenciando. Como é que a gente foi? Nós sentamos com o comprador, né, sentamos com o vendedor, e isso não é só um processo de normalização, de você querer pegar o período médio, né, de 5 anos e ver quanto a celulose teve de aumento em dólar nos últimos 5 anos. É mais do que isso, né? Você não pode vender uma empresa por um pico para cima ou por um pico para baixo. Não existe isso, né? Então, o que a gente fez? A gente sentou com os compradores na época e a gente falou, gente, vamos criar aqui um pouco de um contexto que faça sentido para você, comprador, e que a gente consiga harmonizar o valuation do vendedor. Se não tiver um pouco de flexibilidade dos dois lados e um pouco de criatividade dos dois lados, que a gente é responsável por fazer essas cutucadas, né? Porque nós falamos muito com o ativo à venda e a gente conversa muito com o mercado. Se não tiver um pouco de gestão, de troca de figurinhas, não se avança e os projetos foram saindo. As vendas foram concretizando e as fusões e aquisições foram acontecendo, mesmo em ciclos onde, às vezes, o custo da celulose de uma determinada indústria é 50%. Imagina, aumentou 60%, 50%, quer dizer, aumentou 30% o custo da empresa. E os M&As foram saindo. Porque você não podia pegar aquela janela de tempo e querer precificar aquela empresa por aquele momento de tempo. Então, você ia criando prerrogativas de estabelecer um valuation que fosse dos últimos 12 meses, que você pudesse fazer um earn-out, uma ferramenta de ganho a futuro, um valuation que poderia ser avaliado um pouco depois, e você vai criando um mix que você consegue estabilizar um preço de venda para o comprador e para o vendedor. Funciona. Então, Renata, tentando te contar uma pequena inserção de uma crise que a gente vivenciou, sempre dá para sair, Renata. O que tem que ter é criatividade e a capacidade de se redescobrir, né? Se tem um manual de procedimentos, não tem, Renata.
Não tem, infelizmente não tem, né? É o dia a dia. Surgiu uma questão aqui, Tonico, e eu acho que é bem interessante, né? Grande parte das transações, né, elas são baseadas, e aí você me corrige, né, com base no EBITDA, né? Então, assim, o EBITDA, ele é um instrumento muito importante, né, para compra e venda de empresas. Como defender, a pergunta é, como defender, né, um forecast de faturamento, um EBITDA para 2020, considerando que a gente está no pico da crise e ainda temos aí alguns meses pela frente? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque veja, a gente está conversando com um monte de gringos que nós temos compradores estratégicos, são basicamente as empresas que têm ali a sua atividade fim e têm capital aberto na bolsa muitas vezes, ou são pertencentes a famílias que não têm objetivo de saída, é um veículo perene, certo? E do outro lado você tem os fundos de investimento, né? Então, muitas vezes o estratégico, né, ele tem uma postura e o fundo de investimento tem uma outra postura com relação à sua pergunta, tá? Mas você fazer um forecast para este ano, tirando alguns setores que tiveram a grata felicidade de estar num momento muito bom, né? Todo o setor que está ligado ao setor de alimentação, que coloca o seu produto no supermercado, todo o setor de logística, todo o setor de tecnologia de informação, principalmente nuvem, home office, né, TI, e todo o setor, todo mundo está ligado às farmácias, laboratórios, indústrias farmacêuticas, eles estão de vento em pouco, esse pessoal não tem problema, pelo contrário, eles estão tendo até incremento de venda, né? Tem gente com 3 turnos rodando direto. Agora, você tirando esses nichos de excelência, né, o resto do país tem uma outra situação. Então, como é que eu faço um forecast, né, de uma empresa? Você está falando com um private equity, esse private equity tem 10 investidas. Fatalmente, algumas das investidas dele têm exatamente esse mesmo problema, né? Como é que o head desse private equity, ele está fazendo forecast num ano que ele é atípico, ele não tem manual de procedimento. Não é que eu vou procurar, procuro no livro 10, capítulo 12 de resposta, não tem, né? Já a multinacional, para poder te responder a pergunta, ela tem uma visão diferente, né? Ela compra uma estratégia, ela compra uma posição, né? É engraçado que alguns empresários no nosso mundo, que são as empresas de médio porte, eles falam assim, mas está tudo dolarizado, né? Mais fácil para o comprador. Eu sei, está dolarizado para comprar, mas o resultado é em dólar também, quer dizer, é uma doce ilusão, né? Se você compra em dólar, seu resultado é em dólar, e você tem que mandar em dólar para a matriz, você manda um resultado pequenininho, quer dizer, não é por aí, não é o câmbio que joga a bola, né? Por uma empresa estratégica, um private equity, não é o câmbio que está decidindo aqui, existe uma estratégia por trás, né? Então, o que a gente está conseguindo fazer neste ano corrente 2020, Renato, e a gente já teve sucesso em algumas operações, a gente deve ter um ano com mais 10, 12 operações fechadas, né, que são closes. Você pode estabelecer, por exemplo, uma janela até o dia 30 de março, estou dando um exemplo, tá? 30 de março de 2020, você faz o conceito LTE, né, que são aqueles 12 meses, 30 de março você volta a 12 meses, seria 30 de abril do ano passado, e você estabelece um valuation, certo? E você pode estabelecer, isso é uma das ideias, veja, não é que só tem uma ideia, você constrói cada projeto de uma maneira tailor-made, ela é customizada, mas isso pode funcionar. Você constrói um LTM até 30 de março, certo? E você estabelece o ano de 2020, de novo, o ano de 2020 corrido, né? De janeiro a dezembro, seriam 12 meses, você vai ter um outro resultado apurado, né? E você pode fazer o efeito comparativo entre qual era o LTM que você tinha, qual foi o resultado que você teve em 2020, e você pode combinar com o seu comprador uma coisa bacana que nós estamos tendo sucesso. Olha, o segundo e o terceiro trimestre de 2020 são muito difíceis. Provavelmente, talvez o quarto trimestre deva ter uma recuperação, né? É claro que a recuperação, o ramp-up de subida vai ser mais vagaroso, porque a quantidade de pessoas que estão sendo, enfim, perdendo seus empregos e o poder de consumo dessas pessoas vai diminuir. Então, o ramp-up de subida vai ser lento. Então, a gente pode trocar, por exemplo, 2 trimestres deste ano, né, o segundo e o terceiro, pelo primeiro semestre de 2021, para você poder fazer um ajuste de preço. Então, você pode prefixar um valor até 30, por exemplo, de março, você estabelecer um valor da empresa, e para você poder estabelecer a diferença desse valuation, que seria o forecast para 2020, você apura 2020, você pega os 2 trimestres deste ano, ou pode pegar os 3 trimestres faltantes, né? Seria o segundo, terceiro e quarto trimestres, né? E você pode trocar este valuation deste período atípico por 2021. Você pode até, Renata, a gente chegou até numa outra negociação que está muito bem avançada, deste ano corrente, que nós estamos trocando, né, o resultado aferido no efeito só do ganho que teria em 2020 por 2022.
Então, a gente está pegando os últimos 3 trimestres desse ano e contando que vai ter um earn-out ou um ajuste de EBITDA, e a gente tem que criar as ferramentas para isso, que vai ser apurado no primeiro trimestre, segundo e terceiro de 2022. Então, não tem preconceito. O que tem é a capacidade de você ter uma boa concorrência no mercado e a capacidade de você ter bons produtos para oferecer. O mercado aceita regras para a excepcionalidade que nós temos. Aí eu vou fazer um comentário meu, Tonico. Eu acho que mais do que nunca agora, o ajuste de preço, o earn-out, ele vai ser muito utilizado, né? Ele já era muito utilizado anteriormente nas transações, mas agora eu acho que mais do que nunca vai ser muito importante por conta justamente dessa questão, né? Tem uma questão que foi feita, é como considerar no atual momento o que seja preço justo de valuation? Olha, um pouco a gente falou na pergunta passada, mas eu acho que dá para incrementar, dá para enriquecer um pouco. Porque se você pensa que quando uma empresa ela é vendida para um fundo ou para um estratégico, naturalmente tem um incremento de custo que o estratégico e o fundo vão ter. Eles vão colocar mais diretores, eles vão fazer um incremento no sentido de auditoria de primeira linha, né? Eles vão querer balanços publicados. Né? Então, toda a estrutura corporativa ela é muito incrementada e isso abaixa EBITDA, isso abaixa a valuation. Então, o que nós estamos conseguindo é que a empresa que adquira um veículo nosso, né, um ativo nosso, está vendo o que ele faz? Ele vai expurgar, ele vai fazer os investimentos normais, ele vai fazer um investimento em qualidade, ele vai fazer um investimento em aumentar o seu quadro de diretores, ele vai fazer um investimento em estabelecer regras de bônus para esses diretores, para que a equipe consiga fazer mais gestão e mais resultado. Mas o que nós estamos conseguindo é expurgar esses custos extras que são lançados pelo comprador de uma maneira que a empresa consiga, pelo custo que ela tinha e o orçamento que ela tinha, aferir o EBITDA que ela viraria. Sem você tirar a velocidade dessa empresa, está tendo incremento de inteligência, de gestão, de eficiência, tanto por parte do estratégico como por parte do fundo. Eu consegui me explicar? Sim, para mim ficou bem claro. Ótimo. Uma outra questão aqui que eu estava lendo, Tonico, que eu achei bem interessante. Eu tenho uma empresa, ela não apura lucro há alguns anos. Em um momento como estamos enfrentando de pandemia, me endividei com impostos e dívidas bancárias também. Isso pode desestimular um potencial interessado? Acho que essa é uma pergunta bem interessante que deve estar acontecendo com muitas empresas no momento. Né? Olha, não apurar lucro não significa que a empresa não tem valuation. Né? Então, é muito comum, pelo menos no meu setor, né, o empresário confundir caixa com valuation. Né? Então, muito empresário fala, não, pô, eu estou tomando muita dívida. Eu sei, mas a dívida ela não afeta a valuation, ela afeta a caixa. Ah, eu estou demitindo muita gente, eu não tenho caixa. É claro que sem ser negligente, né, a gestão de caixa hoje é questão de sobrevivência. Né? Então, quem não gera caixa hoje está morto. É item 111. Né? Então, não dá para perder o manche de que sem gerir caixa você não vai para frente. Agora, a gente tem que ser muito parcimonioso, né? Como é que a gente vai gerindo um caixa e não interferindo no valuation. Né? Então, o empresário vai ter a dor de barriga de um caixa que ele vai fazer, né? Mas saber olhar que uma coisa é caixa e uma coisa é valuation. Né? Então, quando você tem a sua dívida é descontada uma vez. Né? E o valuation ele tem um múltiplo muito maior. Então, uma coisa é o lucro da empresa. Outra coisa é o lucro distribuído para o acionista. Outra coisa é o valuation. Outra coisa é caixa. Então, a gente conversa muito com os empresários para fazer ele entender, sem sombra de dúvida, Renata, até o fim do ano, a gestão de caixa tem que ser suprema. Né? Então, alguns ativos nossos, eles podem ter uma suspensão de negociação com fundos de investimento, né? Mas eles vão voltar. Eles vão voltar, os fundos voltam, porque o fundo tem a necessidade de premissa de sobrevivência, de comprar. É que os fundos também têm os seus ativos para tomar conta. Está todo mundo gerenciando seu gado. Né? Então, alguns ativos onde o impacto de caixa é muito grande, o impacto de caixa pode ser por aumento de inadimplência, né? Não é nem inadimplência ainda, porque ela não está ferida, mas é atraso de pagamento. Pega a caixa. Mas pegar a caixa não pega valuation. Então, temos que conversar muito com o empresário, qual é a capacidade de caixa que ele tem, quanto tempo ele aguenta o tranco, porque o valuation é muito grande, vis-à-vis o que o caixa pode suportar. Então, tomar uma dívida, se desconta uma vez. Né? O múltiplo sobre o EBITDA ele é um múltiplo muito maior do que um. Né? Um múltiplo pode chegar a 7, 8, 9, 10, depende da qualidade do ativo. Eu estou conseguindo explicar, Renata? Perfeitamente, Tonico.
tem uma outra questão aqui que eu acho que vai um pouco relacionada a essa última questão, que é, estou em um processo de venda e meu faturamento caiu em 30% e meus resultados financeiros estão desabando, tá? Devo pensar em continuar avançando em minha operação de fusão e aquisição? Ou seja, já estou no processo, né? O que eu devo fazer? Já estou no processo de M&A com a minha empresa, estou vendo o meu faturamento cair, o que eu devo fazer? Eu paro? Eu continuo? O que é melhor? E aí eu vou até linkar numa outra pergunta, Tonico, que tem aqui também, que eu acho que dá para responder em conjunto, é se há algum mecanismo de proteção em M&A, né, para o empresário vendedor, né? Então, nesse caso, ele está vendo, né, o faturamento dele despencar, ele está nesse processo de M&A, há algum instrumento de proteção para ele que ele pode se valer? Olha, Renata, eu vou falar a mesma pergunta, eu vou te falar uma resposta fazendo uma pergunta, né? Uma empresa, quantas empresas fazem hedge cambial para defender a importação de matéria-prima que eles precisam para a confecção de seus produtos? Vale a pena fazer um hedge? O custo do hedge justifica o risco que ele compra? Né? Muita da maioria das vezes a empresa não faz hedge, ela assume um risco e com esse risco ela gerencia, né? Então, não existe um seguro anti-pandemia, né? Apesar de que eu li que ontem, a entrevista, anteontem lá, a entrevista, a prestação de contas do Warren Buffett, né? Um dos itens que ele está incluindo, ele é apaixonado, né, por investimento em seguro, um dos itens que ele está estudando justamente é uma criação de seguro de pandemia, né? Mas enquanto essa inteligência do Warren Buffett não espalhou pelo mundo, eu acho que hoje no EBITDA existem outras ferramentas para a gente contemporizar o que você falou, né? Então a empresa está perdendo, a gente pega o estudo, essa empresa veio em 2019, como é que ela foi? Ela teve EBITDA de R$10. Puxa, que maravilha. Como é que está o EBITDA em 2020? Puxa, nesse primeiro quadrimestre, o EBITDA dela, vamos falar aqui, se ela teve R$10 no ano passado, vamos dizer que são 4 trimestres iguais, 2,5 por trimestre, né? Por quadrimestre. Vamos falar que são 3 quadrimestres, desculpa. Então, ela tem 3,3 por quadrimestre. Então, esse primeiro quadrimestre, ela teve uma queda de 30%. É justamente isso que é o instrumento que dá para você se divertir. Se a empresa tem um histórico de crescer 20%, 30% ao ano, isso tem um histórico de 3, 4 anos, não é a atipicidade de 2020 que vai diminuir esse crescimento. Primeiro, você tem um track record, quer dizer, você tem um conteúdo histórico para mostrar que a empresa sempre cresceu assim. Segundo, você pode criar, até contei um pouquinho, um exemplo, algumas perguntas atrás, você pode criar um mecanismo que você faça um valuation na empresa para o ano de 2019, né, baseado nos números, né, e você possa buscar essa diferença, né, porque a gente está falando de 2019, a empresa ia dar 10. Quer dizer, esse ano, se a empresa crescesse um pouco, ela ia dar 12, por exemplo, de EBITDA. Né? Só que esses 12 vão virar 8. Que bom, então vamos fazer o seguinte, que pague-se os 10 do ano passado, e esta diferença para o empresário não perder, que a gente estude um mecanismo de buscar em 2021. A gente pode apurar 2020 e a gente vê 2021 como é que foi essa diferença para o empresário não perder esses 20%. Fatalmente, ele vai ter que buscar esse crescimento. Né? Então, o valuation da empresa é sempre muito resultado. Então, você pode postergar um pouco a análise do prêmio do ano 2020 que foi sacrificado, prorrogando para frente a análise do EBITDA. As perguntas cabeludas, porque o tema é um tema, veja, não é uma equação absolutamente montada, né? É uma equação um pouco montada. Então, essas perguntas devem estar vindo aí do pessoal que está nos assistindo. Sim. Cada caso um caso, né? E o que nós temos que gerenciar é pergunta por pergunta, dá para ter grande parte das respostas sendo desenvolvido com os compradores. Grande parte, né? Ninguém vai querer se aproveitar do momento onde o EBITDA da empresa está desabando de 20 e ele acha que o vendedor vai vender a empresa para o EBITDA desabando. Não vai, isso não acontece. Isso não existe. E aí eu vou até emendar uma pergunta aqui também. Os fundos de investimento, eles continuam interessados em avançar em novas aquisições, mesmo nesse momento de pandemia? Assim, já emendando com outra questão, há M&A em época de crise, né? A gente pode contar com isso, não é só... A gente pode acreditar que os fundos eles ainda estão interessados mesmo neste momento que a gente está vivendo. Olha, Renato, todo ativo bom tem mercado sempre. Todo ativo bom. A empresa, vamos falar o oposto para tentar te responder. A empresa vem no EBITDA decrescente nos últimos 5 anos.
né? Daí o empresário fala assim, putz, ele tinha 10, depois ele passou a 8, ele passou 6, ele chega com a gente em 4 em 2019. Aí chega 2020 ele fala, não vai ser 4 em 2020, vai ser 10. Difícil defender essa tese. Difícil. Então, a empresa, né, a empresa e o bom senso, eles têm que estar muito juntos, né? Então, a empresa vem crescendo ao longo do tempo. Ela vem tendo o seu faturamento crescido e ela vem tendo o seu EBITDA crescido, que é uma das unidades que a gente faz valuation. Ela não vai se sacrificar em 2020. Agora, a empresa vem decrescendo, ela acha que em 2020, porque tem uma incerteza no ar, ele vai pegar um vácuo? Não tem vácuo. Não tem vácuo. No nosso setor, o que existe é bom senso de explicação e um racional de suporte com um fundamento grande. Tá? Mas as perguntas são boas, são difíceis essas perguntas. Tá? Agora vem uma comprida aqui que a gente recebeu, Tunico. Tá até te mandando boa tarde, Tunico, boa tarde. Trabalho na outra ponta, né, a ponta de compra. Né? Para setor de entertainment e amusement, por exemplo, alguma sugestão para análise de valoração da empresa proposta para ser adquirida, visto que a projeção de cash flow é arriscado e muito incerto e o passado não representará mais o futuro de curto e médio prazo? Setor de entretenimento. Preciso acalmar o investidor. Ele até colocou aqui, deu uma risada. Olha, a gente tem experiência nesse setor, né? A gente tem experiência em empresas que estavam em uma expansão maravilhosa, com resultado no Brasil, em mais de 40 países, com um crescimento vertiginoso, aquelas coisas de tecnologia, sabe? Uhum. E foram gravemente afetados pelo momento que a gente está, mas muito gravemente. Então, o que a gente tenta falar para esse tipo de empreendedor é assim, hoje esse empreendedor está num momento difícil. Né? Então, talvez no momento difícil possam surgir algumas oportunidades. Por exemplo, ele se juntar a concorrentes. Né? Muitas vezes você pode somar duas empresas que no retorno e que tenham tecnologias semelhantes, mas setores um pouco diferentes, né? Isso pode fazer uma junção porque o mercado vai voltar. É claro que o mercado de evento de grande porte, esse vai voltar por último. Mas os eventos menores, e dando uma guinada para tecnologias que sejam similares, voltadas para coisas menores, como o gerenciamento de ambientes menores, isso pode gerar um mar de oportunidade. Então, uma pergunta difícil, mas eu acho que talvez a composição com outros players que estejam no mesmo cenário e você juntando talvez 2, 3 players, você pode juntar uma massa de inteligência por trás, né? A gente muitas vezes fala que esse pessoal de tecnologia, a gente fala de acqui-hiring, né? Você está adquirindo talentos, né? São pessoas que com uma verba de pesquisa e desenvolvimento minúscula, eles conseguem fazer coisas incríveis, que as grandes empresas não conseguem, né? O mundo tech, né? Todas as techs da vida, né? Então, esse pessoal, eles são muito criativos. Então, você pode, às vezes, juntar alguns talentos e fazer com que esse bolo de talentos consiga criar produtos que sejam readequados ao ambiente de entretenimento que seja mais nacional, talvez, né? Mas dá para fazer um jogo de equilíbrio. Eu acho que o setor de entretenimento é desafiante, né? Se perguntar o que o cara vai fazer com uma empresa de aviação, até o Warren Buffett virou uma empresa de aviação, eu não sei, eu vou sair total da Delta. Né? Então, eu acho que o entretenimento tem uma pegada diferente, né? Quando a gente fala muito de tecnologia, eu acho que dá para tombar as tecnologias com uma nuance de criatividade e de inovação, aproveitando essa onda gigante digital, certo? Então, às vezes o cara sai do mercado e olha o tamanho da tecnologia digital que está e ele vai enxergar um monte de coisa que os olhos dele não estavam vendo. Né? O empresário é um bicho inquieto, ele não para, né? E o que nós temos que estimular ele e o que nós temos que introduzir nele é aquele bichinho sempre da necessidade de se reinventar. Então, eu não sei se eu respondi direto a pergunta do nosso amigo que está nos assistindo, mas é uma pergunta muito boa. Depois me deixe seu contato, a gente bate mais um papo. Tá. Tem mais uma questão aqui que eu também achei interessante, com relação ao endividamento da empresa, né? Que no caso específico ele está perguntando sobre o refis. Deixa eu até pegar aqui. Exatamente. Ó. Se eu tomar um refis, como estamos em crise, isso afeta o interesse de um potencial comprador? E aí eu estendo essa pergunta, e não só um refis, mas um endividamento pontual agora por conta da crise, né? Isso afeta o interesse desse potencial comprador? Eu acho que você já respondeu um pouco nas outras perguntas, mas acho que é interessante falar especificamente com relação a parcelamentos fiscais, enfim, dívidas, né, que vão ser contraídas agora. Tá, eu acho, veja, Renata, tomar dívida não tem problema.
né? Existem limites de dívida para você gerenciar a empresa de uma maneira que seja capaz, né? Então, a gente fala que algumas dívidas são gerenciáveis, algumas são ingerenciáveis, né? Então, se você toma mais um financiamento, e esse financiamento seja para capital de giro, ou se você deixa de pagar imposto e toma um refis, né? Esta unidade tomada, ela é multiplicada por 1 na hora do valuation. Então, não me afeta demais se a gente tiver uma gestão capaz de descontar apenas uma vez essa dívida. Então, se a dívida era de 5 milhões e a dívida foi para 10, ou se a dívida era de 20 e a dívida foi para 30, você descontar uma vez só. O que tem que olhar do outro lado do balcão, né? Quando a empresa é uma empresa do setor tradicional, ela é uma geradora de caixa, porque veja, alguns prismas aí são diferentes. Uma coisa é olhar o mundo de tecnologia, outra coisa é olhar o mundo de recursos naturais, outra coisa é olhar o mundo de empresas, por exemplo, do setor de alimento, né? Então, você tem metodologias diferentes. Né? Numa empresa de tecnologia, por exemplo, dívida é uma coisa que é super importante, né? E resultado, inclusive, não cresce, né? Se você pegar o Nubank dá resultado operacional negativo. Nem por isso ela não vale uma fortuna, né? Com certeza desvalorizou agora nessa crise, mas depende do tipo de setor que a empresa está, né? Ela nunca deu resultado. Isso não significa que ela não tenha valuation. Então, tomar dívida é bom, contanto que a dívida seja bem tomada, que o caixa seja capaz de gerenciar essa dívida. E uma coisa que a gente sempre fala para o empresário: tome uma dívida e leve a sua operação no dia a dia como se não existisse uma operação de M&A paralelo. Por quê? Porque a tua capacidade de ser o leão, de tocar o dia a dia, de superar as dificuldades num país tão adverso como o nosso, com tantas falhas sistêmicas, já é um trabalho hercúleo. Então, a gente costuma deixar o empresário: se foque no seu trabalho, toque as dívidas, pode aumentar as dívidas, às vezes tome um refis quando o caixa se faz fundamental. Do outro lado do balcão vem a equipe de M&A, para não tirar o foco do empresário do dia a dia. Ele não pode querer tocar o M&A. Né? E até fazendo um pequeno paralelo, é a mesma coisa que você quiser para tocar uma conta numa empresa. Eu vou quebrar a empresa, não sei fazer isso. Agora, o empresário, para tocar uma unidade de M&A, ele vai quebrar a empresa. Né? Então, se cada macaco ficar no seu galho, que é o que a gente costuma falar para o cliente, você toca o seu negócio, nós vamos tocar o M&A para você. Dívida não assusta, contanto que ela seja gerenciável. Numa empresa de alimento, você não vai ter uma dívida de 15 vezes o EBITDA. Essa empresa é ingerenciável, certo? Então, a gente também tem que ter, numa empresa de tecnologia, as dívidas são enormes, você sabe muito bem, mas o valuation também é explodido. Né? Então, nós participamos, por exemplo, nós tínhamos um cliente nosso e a gente participou com muita felicidade num momento bacana ano passado, da abertura do capital dessa empresa, que foi a AFIA, um dos sócios, era nosso cliente, nós acompanhamos eles na abertura. A AFIA é a Bolsa de Valores de Nova York, fora New York Stock Exchange, tem a AFIA, que é a Bolsa de Tecnologia. E foi incrível, né? As coisas que a gente conseguiu lá, como tecnologia, foram incríveis, os múltiplos foram inacreditáveis. E voou. Tinha dívida? Tinha dívida. Foi feito dívida grande? Foi feito dívida grande. Então, depende um pouco do setor, Renata, né? São um setor tradicional, tecnologia e recurso natural. Cada um o seu jeitão de valuation. Tá. Não, ótimo. Tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário do Jorge, e aí vem uma questão no final, falando assim: na verdade, toda crise sabemos o início, mas não o final e a dimensão. Além disso, o ruído versus real é muito difícil destacar. Acha que não é melhor aguardar o barulho ou tanto faz? Não sei se você conseguiu compreender, Tunico. Quer que eu repita? Olha, eu mais ou menos entendi. Ele está perguntando se é hora de você... É difícil prever o futuro, né? Mas melhor aguardar. Ou se é melhor aguardar. Eu acho, Jorge, que eu vou falar uma coisa para você. Em tempo de crise que você consegue fazer coisas que você nunca parou para pensar que podem ser feitas, né? A gente sempre fala que o empresário é um bicho que ele enxerga no escuro, né? E eu sempre falo na minha empresa uma coisa muito bacana, né? Que eu acho que todo empresário deve pensar igual. Quando todo mundo pula na piscina, precisa ter cloro e ela está tratada, e todo mundo está com óculos bom, todo mundo vê todo mundo na água, né? Então, quando todo mundo vê todo mundo, é fácil para todo mundo. E isso é muito ruim. Isso é uma commodity. Então, outra coisa é você abrir o olho sem óculos no mar que tem água salgada, né? Finge que a gente vai fora de uma pandemia, e você tentar saber para onde que você tem que ir, onde é que está a boia que você tem que ir no mar. Então, o empresário sempre transitou no escuro. É do DNA dele enfrentar a dificuldade. É do DNA dele ir dormir à noite e dormir bem à noite, no dia seguinte ele vai ter que comer um leão. Então, respondendo a você, Jorge, é o seguinte: do mesmo jeito que você enfrenta concorrentes que inventam tecnologias novas, as tecnologias disruptivas,
né? Tantas coisas de risco influenciam o seu negócio e você consegue dar a volta por cima e sair. M&A também tem isso. M&A também tem estruturas de inteligência para você provar para o mercado que você consegue ser diferente. Então, veja, repetindo, né? Se a sua empresa está indo mal em 2020 e ela é uma empresa que foi indo bem nos últimos anos, um histórico bom, uma massa de cliente boa, uma massa de cliente pulverizada, uma baixa concentração em clientes, né? Tem um monte de pré-requisitos que qualificam uma boa qualidade recebível, uma boa base de clientes, né? Isso vale muito. Não vai ser o ano de 2020 que vai te tirar o valuation, Jorge. Muito pelo contrário. A gente pode trocar o ano de 2020 por 2021, 2022, apenas por efeito do prêmio do que você não consegue apurar em 2020. Você faz valuation para 2019, né? Nós fizemos alguns negócios agora para valuation até 30 de março, fizemos outro negócio para valuation até 30 de abril, voltando para trás. E esses 2 trimestres ou 3 trimestres que faltavam em 2020, nós trocamos ou por 21 ou por 22, só para ferir a diferença que seria o ganho de 2020. Então, isso não assusta. E muito pelo contrário, né? No momento desse, você imagina que bacana, Jorge, no momento desse, você tem liquidez na pessoa física e você, por exemplo, busca um sócio que ainda vai te gerar liquidez para você comprar oportunidades, pode ser o momento de você fazer um crescimento muito violento, porque está apertado para todos, o crédito está difícil para todos. Então, talvez, quebrando um pouco de paradigma, seja uma hora excelente para você ser mais ousado. Muito bom, é isso aí. Temos mais uma pergunta aqui também. E para as aquisições já efetuadas, com parcelas ainda em aberto, que depende do comportamento do EBITDA, como estão sendo feitas as negociações? Olha, tomara que quem fez esse tipo de negociação tenha estabelecido regras bem claras, né? Como é que seria a gestão do EBITDA futuro, né? Porque o EBITDA é uma ferramenta que tem que tomar cuidado, né? Porque você vai ter uma entrada de uma empresa nova na sua empresa, fatalmente o custo vai subir, porque eles vão pôr muito mais pessoas com o objetivo de trazer vários talentos, vão oferecer prêmios de resultado por meritocracia bastante agressivos, né? Mas a empresa tem o seu custo aumentado, consequentemente, o seu EBITDA cai. Né? Então, é muito natural, quando entra uma empresa dentro da sua, né? Se você for apurar o EBITDA de uma bola única no ano anterior à aquisição, fatalmente o EBITDA vai cair. Né? Porque a empresa tem um negócio que a gente chama, faz uma curva, faz uma barriga para baixo para pegar velocidade. Porque esses talentos entram na empresa para quê? Para aumentar a eficiência de gestão, para buscar compras, para consolidar outras empresas. Então, muda o perfil da empresa, muda o nível de enxergar aquela empresa. Né? Então, tentando responder o que você falou, eu acho que tem que continuar indo em frente, enxergando um panorama novo. De novo, é um novo que a gente vai enfrentar, entendeu? É a unidade do novo. Não pode ter medo, a gente não tem medo de nada. Isso aí. Tonico, mais uma. Já estamos quase chegando próximo do final, tá? Mas eu acho que ainda dá para umas 3 questões. Qual o tamanho... Peraí que saiu aqui da minha tela, só um minutinho. Como está sendo visualizado o pós-crise? Com o mercado mais retraído ou com o represamento desse período vindo à tona? Vou repetir. Com o mercado mais retraído ou com o represamento desse período vindo à tona? Olha, eu como brasileiro acredito demais no nosso país, tá? Eu vou fazer uma pequena comparação Brasil e Estados Unidos sobre esse tema. Né? A Bolsa Brasileira, ela caiu 50% agora com essa pandemia. Pouco mais de 50%. Ela estava 115, ela foi para 57, 58. Já voltou quase para 80, certo? Foi uma das bolsas que mais caiu no mundo. Né? Então, por quê? Porque além da gente ter a queda do mundo, a gente tinha 2 milhões de CPF que estão começando a experimentar o que é o sabor do mercado de capitais, mas enxergando de ponta cabeça, né? Querendo ser especulador, né? Achando que ele faz o day trade, né? Eu compro e vendo ação. A Petrobras está cara hoje, ou a Petrobras está barata hoje. Compra hoje para ver amanhã. Vende amanhã. Não é assim. Né? O mercado de capitais é visão de longo prazo. Né? Especulação é coisa para profissional. Né? Então, eu acho assim, o poder de retomada do setor americano ele é muito incrível. Né? Não é só o patriotismo americano que a gente realmente admira 1000 vezes, mas
O americano enxerga em toda a crise uma oportunidade. Eu acho que, voltando para o Brasil, a gente, como brasileiro, nós temos que enxergar na crise a capacidade de se redesenhar, de cortar custo, de cortar o que a gente não fazia, de enxergar uma janela nova, se abrir ao novo. Então, você perguntar para mim, puxa, o que a gente faz, né? Se vai ter uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque com 10 milhões de desempregados, que é o que está se prevendo, né? 10 milhões de desempregados, lê-se 4 pessoas por família, com 40 milhões de pessoas com poder aquisitivo praticamente zerado, né? Nós vamos ter aí talvez 20 e poucos % da população economicamente ativa sem trabalho. Quer dizer, esse ramp-up de retomada de crescimento não vai ser tão rápido assim. Agora, e-commerce proprietário, marketing digital, digital influencer, né? A gente tem que começar a olhar para outras tecnologias que talvez a gente não está se percebendo, porque o mundo está mudando a sua concepção, né? Eu comecei hoje o nosso bate-papo falando que minha mãe, com 75 anos, ela usa o Rappi para ir no supermercado. Ela nunca na vida dela tinha olhado. Mas é o seguinte, ou ela comprava pelo Rappi e entregava em casa, ou o Uber Eats Ou para ela pegar, ela não tinha o que comer. Então, assim, você insertou por uma necessidade o mundo digital. Então, não é só... Quem que fez a pergunta? Ele se Foi identificou, não? o Danilo Ávila. Então, não é... Danilo, Danilo. né? Uhum. Então, Danilo, não é só se o mercado está reprimido, mas é você se redesenhar. Você começar a usar o mundo digital de uma maneira muito intensa, né? Cada vez mais o mundo digital vai ter uma força gigantesca. Um e-commerce proprietário, então, você imagina um e-commerce proprietário, você não tem uma cadeia de distribuidores, você vende direto. Isso é uma coisa que gera um valor incrível para a empresa. Então, não é só uma demanda reprimida. A demanda reprimida vai ter, você tem razão. Eu acho que a gente deve começar um ciclo de retorno no último trimestre de 2020, acho mesmo. Acho que o ciclo de retorno não vai ser tão rápido quanto a gente está imaginando, porque a perda do poder de compra da nossa população diminuiu bastante, né? Fora os que estão perdendo emprego, os outros estão tendo redução salarial. Então, eu acho que 2021 a gente vai ter uma retomada ainda difícil, né? E acho que 2022, sim, a gente deve ter uma retomada mais forte. Então, tomara que eu tenha Tá. respondido. De novo, pego um contato que eu falo com ele depois também. Tá bom, eu pego sim. Eu acho que a gente vai ter espaço mais para as duas perguntas. Eu vou fazer as duas juntas, porque eu acho que elas estão bem ligadas, tá, Tonico? Primeiro, eu acho que isso é bem familiar para você, que é qual o tamanho do mercado de M&A dentro do universo das empresas familiares, né? E aí eu vou emendar com uma outra questão, que é qual o setor que você entende, Tonico, que vai se consolidar? A gente vê de vez em quando, né, alguns setores em voga aí, né, nas transações. Você acredita que vai ter algum específico agora que vai ter consolidação, ou você acha que vai continuar de tempos em tempos tendo setores específicos, né? E aí, voltando ainda para a primeira pergunta, que é o tamanho de mercado de M&A dentro do universo das empresas familiares. Olha, no Brasil, isso eu tenho um gráfico absolutamente comprovado, né? No Brasil, você teve, em 2019, mais ou menos 1.200 processos de M&A dos mais diversos tipos, desde follow-on, que é a abertura sequencial de ações na bolsa, desde IPO, desde vendas de empresas de grande porte. Quando a gente entra no mundo no qual a nossa empresa se especializou, que é o mercado de empresas cujo valor de empresa é até 400 milhões, aí a gente teve mais ou menos no Brasil 400 operações de M&A, tá? Existe um controle no mundo inteiro sobre... A gente tem essa ferramenta em casa, a gente controla no mundo inteiro quem compra, quem vende, comprou por quanto, vendeu por quanto. O Brasil é um mercado ainda muito novo em M&A para o middle market, né? Então, isso é tema de evento, né? Nós temos um canal de televisão, no qual eu sou diretor do programa, né? Até aproveitando um pouco, Renata, assim, é muito culturalmente inicial a percepção do empresário no middle market que colocar o seu ativo à venda não é um demérito e ele não vendeu porque ele está quebrado. É o capitalismo puro, né? Então, se você perguntar assim para mim, cresce muito o M&A de middle market? Cresce desenfreadamente. É inacreditável o que cresce, né? A nossa empresa quase que dobra todo ano. Quase que dobra, né? E a nossa capacidade de convencer o empresário para ir fazer M&A é o grande desafio. É uma coisa complicada. Minha empresa é na segunda geração, terceira geração, eu sei, mas qual é o lucro da sua empresa?
quanto você distribui de dividendos. Então, é um enorme desafio cultural. Então, a gente tem poucas operações e isso me deixa muito feliz, porque eu estou em mar de água salgada, não enxergando nada. Ninguém vê nada, nós enxergamos. Então, o desafio, né, para quem fez essa pergunta, é poucas operações no Brasil ainda. Você imagina que os Estados Unidos tem 4.000 private equity dividido por área geográfica e por especialidade. No Brasil tem 160. Né? Você imagina que a B3, ela inteira, a bolsa antes da pandemia, tá? Porque a gente tem que ver que nós temos a bolsa brasileira inteira vale menos que a Microsoft, que o Google, que a Amazon, que aquela companhia de petróleo que eu esqueci o nome, lá dos Emirados Árabes. Então, assim, o nosso mercado ainda é muito incipiente. Né? Nos Estados Unidos, você vai conversar com um empresário e a gente vai 2, 3 vezes nos Estados Unidos, ele dá um cartãozinho dele, atrás tem um QR Code, você bate, tem o balanço dele. O balanço é muito levado a sério. Né? Você vem para o Brasil, esse mundo não existe. Né? Então, assim, não é que não tem muita operação, o mercado é monstro, nós não damos conta de atender o mercado. O que você tem um desafio cultural muito grande para ter só 400 operações num país tem 19 milhões de CNPJ, gente. 19 milhões de CNPJ, sai 400 operações. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu vou mandar depois um gráfico para quem quiser e pode se inscrever. Eu vou mostrar quantas operações são feitas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz uma média, eu sempre comparo o americano pela pujança no setor de fusão e aquisição, tá? E eles puxam esse mercado. Mas os Estados Unidos tem mais ou menos 15.000 operações de middle market por ano. O Brasil tem 400. Nossa. Eu tenho uma... Eu não daria tempo, mas eu vou encaixar essa última pergunta aqui, porque eu achei interessante também. Essa nova Selic, né, que bateu 3% aí que a gente viu, será o crédito necessário para a retomada pós-crise? É uma pergunta do Ednilton. Olha, eu não sou um especialista em crédito, né? A gente é muito bom de fusão e aquisição, então tem que tomar um cuidado para não falar com um cara que é um especialista. O que eu acho que essa redução da Selic, ela vai aumentar naturalmente o interesse das pessoas por procurar veículos alternativos que melhorem a eficiência de resultado, né? Hoje, se você vai pôr o seu dinheiro na poupança, você vai ter o quê? Você vai ter 2%, 2,5% ao ano. Então, o que eu acho que vai ter muita injeção de pessoas voltando aos fundos multimercado, voltando de uma forma vagarosa à bolsa de valores, isso eu vejo muito forte. Eu acho que com a queda da taxa de juros fatalmente vai facilitar, apesar do crédito estar muito restrito para as empresas de médio porte, os grandes sempre pegam, tá? Mas os nossos clientes, eles têm mais dificuldade. Eu acho que talvez isso ajude um pouco na tomada. A nossa rolagem da dívida brasileira, com certeza, tem um benefício enorme na queda da Selic. Agora, se isso vai ajudar o setor de M&A, eu acho que ajuda o caixa do empresário, né? Eu acho que a gente está em níveis nunca imaginados na vida, nós temos 3% ao ano de juros, gente, isso é impensável. Então, isso facilita o setor produtivo. Então, facilita o setor produtivo, isso assim motiva, né, os fundos de investimento a terem mais captações para fazer novos investimentos, porque o fundo vem de pessoas, famílias, fundos soberanos, é um conglomerado de pessoas que investem no fundo de investimento com que objetivo? Melhorar a rentabilidade do seu patrimônio em vez de deixar o dinheiro no CDB, no CDI ou na poupança, entendeu? Então, eu acho que a taxa baixa, ela motiva, por falta de saída de novo, a busca de veículos mais alternativos para melhorar a sua rentabilidade. Acho que isso eu consigo responder do jeito mais ligado à minha área. Tá. E aí a Alessandra, ela tá me cobrando aqui que a pergunta dela não foi respondida, que é qual setor que você entende que vai se consolidar nesses próximos meses ou ano, enfim, se tem algum setor específico que você vê uma consolidação. Olha, Alessandra, né? Isso. Alessandra, naturalmente, né, você tem que procurar setores onde a sua base de consumo, a sua base de clientes seja mais pulverizada possível. Que você não dependa de muitas pessoas cliente. Quanto mais pulverizada a sua base e menos concentrada a sua base, e mais ligada ao mundo digital, mais é o tipo de negócio que independe do setor. Se você vende uma pecinha de caminhão, ou você vende um bombom, ou você vende aí talvez alguns setores tem alguns apelos, né? Alimento com saudabilidade. É impressionante que isso vai ter de valuation, né? Então, eu acho que é o mecanismo de venda que vai mudar, né? Então, a gente vê as Magazine Luiza cada vez indo para o Magalu. Então, eu acho que o veículo de chegar às pessoas é o e-commerce, o mercado digital. Então, você perguntar para mim, o que eu acho dos próximos anos como setores que vão bombar?
empresas de tecnologia, empresas de nuvem, empresas de TI, empresas... O Zoom, quantos anos tem o Zoom? Deve ter alguns meses. O Zoom explodiu, quantos bilhões de usuários tem o Zoom? Né? O Zoom virou o Waze da moda agora, né? Estamos aqui usando a ferramenta e elogiando, né? Então, eu acho que a tecnologia vai explodir, alimento saudável vai explodir, né? Imagina você entrar num... Olha que exemplo fácil, né? Você vai comprar uma bolachinha, ela é feita com ingredientes naturais e você tem um pouco de polivitamínico, com vitamina D, tanto falada aí por causa do sol. As pessoas vão ter mais consciência do que comer melhor, né? Do que faz bem, né? Do que é seguro, né? Marketing digital, mídia digital, e-commerce proprietário. Então, isso é uma regra que tem que ser pega, não é setorial. Então, respondendo a sua pergunta, Alessandra, né? Tudo que alimento vai muito bem, tudo que é remédio que a gente consiga buscar, remédios para aumentar a imunidade, tudo que é remédio que você consiga trazer um bem-estar, vão ser muito valorizados. Então, são cadeias muito valiosas. Isso não quer dizer que não tem outras boas cadeias, mas são setores muito fortemente interessados. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo, assim. Teria outras perguntas, Tonico. De verdade, hoje teve bastante pergunta. Eu acho que eu vou pedir para o Luque fazer a finalização aí do webinar. E antes disso, eu só gostaria de agradecer, Tonico, esse bate-papo. Para mim foi muito leve, passou muito rápido. Eduardo, Legal. eu não tenho como agradecer. Muito obrigado, Eduardo. É muito Legal. bacana conversar com a sua sócia, muito bacana enfrentar um batalhão de perguntas difícil para chuchu, porque ninguém tem bola de cristal, a gente tem a capacidade de nos reinventar no jeito de colocar os ativos no mercado e fazer eles serem bem percebidos. Então, agradeço demais, Eduardo. Você sabe que a gente sempre ouve a referência ao processo de M&A, Tonico, não é? E quem não está no dia a dia, e você comentando, né, a importância, né, e a relevância de entender isso como um processo, de fato. Eu fico imaginando o desafio que você não tem de simplesmente convencer o empresário brilhante que construiu o seu negócio em convencê-lo de que ele não é a melhor pessoa para vender o seu próprio negócio, né? E até nas questões da normalização do EBITDA, não é uma simples cálculo aritmético, né? E a credibilidade que você precisa conquistar nas duas pontas para que você consiga fechar um deal. Então, essa questão do processo me chamou muito a atenção, porque para nós que não estamos no dia a dia, a gente acaba muito mais focado na questão do que é o valuation, o processo de diligência e o fechamento dos contratos, né? Mas muito interessante a gente entender os bastidores aí dos desafios do dia a dia de quem opera nesse segmento como você, né? Eu gostaria de agradecer em nome de todos os sócios da IRP, da Hiroshima, da participação da minha sócia Renata e desse bate-papo incrível com você, Tonico. E deixa aqui o convite, por favor. Eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu podia passar uma mensagem? Por favor, por favor. Eu acho que é muito fácil, Eduardo, quando você conversa com um empresário, porque o empresário ele é extremamente pragmático, né? Então, quando você conversa com o empresário, você chega na linha que com delicadeza precisa chegar. Isso é uma coisa incrível. E você vê o lucro distribuído da empresa. Aí você vê o lucro distribuído, não é o lucro gerado, né? Porque o lucro distribuído é uma coisa diferente do gerado. Aí o cara tem um lucro lá de 10%, de 100% e ele distribui 30%. Né? E você chega para um empresário desse e fala, olha, vamos ganhar 25 anos esse seu lucro distribuído? Então, em inglês, a gente usa no-brainer. Né? Então, é só abrir um pouco para querer ouvir. E isso de querer ouvir é a coisa que mais importa numa empresa. Porque a boa gestão é aquela gestão aberta. O empresário é um cara aberto. O empresário é um cara que é destemido. Não tenha medo de receber uma boa proposta. Juro que existe um monte de pessoas que se arrependem muito. Vender uma empresa, você não vai se arrepender nunca. Eu vou falar porque você tem um ciclo de mais ou menos 6 a 12 meses para amadurecer e entender o projeto, para ver se aquilo vai te satisfazer ou não. E até o final você pode desistir. Então, é muito tentador, é muito bacana. Você pode vender parcial ou integral. Então, esse desafio, Eduardo, de mexer na cabeça das pessoas, né, e chacoalhar culturas, porque a gente está falando de cultura. Sim.
Sem dúvida. Então, o universo brasileiro é farto. Cada esquina que a gente vai, a gente encontra um empresário. É incrível a quantidade de pessoas que criam coisas incríveis. E não tem importância. Esse choque cultural, para nós, é a nossa motivação. Isso só nos deixa animados. Se for fácil para todo mundo, a gente sabe que virou commodity. Então, parabéns, senhores empresários. Muito obrigado, Eduardo. Renata, você me fez um monte de perguntas dificílimas. Tomara que eu tenha conseguido responder, pelo menos parcialmente. Conseguiu, com certeza. Vamos para a próxima. Eu estou à disposição de vocês, gente. Legal. Essa conversa aqui certamente vai motivar outros eventos. E eu deixo aqui o convite para que todos possam nos acompanhar nos próximos, todas as quintas-feiras, aos finais da tarde. Ok? Até lá, então. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.